Vida e Saúde, já estamos começando o nosso programa. Espero que você esteja pronto para as mudanças que podem acontecer na sua vida. A gente traz informação de qualidade, sempre pensando que essas mudanças podem gerar qualidade de vida para você também e para toda a sua família também, todo mundo que convive com você. Durante essa semana o nosso tema tem sido diabetes, a gente tem esclarecido muita coisa aqui sobre essa doença. É um problema que precisa ser encarado com seriedade. Então hoje o programa vai trazer uma perspectiva completamente nova. Diabetes tem cura? Você acredita que sim? Você pensa que não? Daqui a pouquinho você acompanha essa discussão aqui comigo e com o Dr. Elias Oliveira Lima, que tem estado aqui no plantão do Vida e Saúde durante toda essa semana falando sobre diabetes. Nós também teremos um papo muito interessante sobre ansiedade, eu ia falar diabetes de novo, sobre ansiedade. O Dr. Gustavo vai estar falando pra gente um pouquinho sobre esse assunto que incomoda tanta gente e a gente precisa refletir um pouquinho para mudar a nossa atitude. E a receita de hoje que o Felipe está preparando daqui a pouquinho ali pra gente é hambúrguer, um hambúrguer diferente, levinho, muito fácil e gostoso de você preparar. Espero que você esteja com seu bloquinho aí de anotações. Se não tiver como anotar agora, não se preocupe, porque depois você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, e lá vai estar a receita de hoje, que é o nosso delicioso hambúrguer, que o Felipe vai preparar daqui a pouquinho. Agora é hora de conversa, papo sério com o Dr. Elias Oliveira Lima. Tudo bem, doutor? Ótimo. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. E agora a gente vai para um assunto um tanto quanto polêmico, viu, doutor? Diabetes tem cura? Com certeza. No começo da semana eu fiz essa pergunta para o senhor e você disse que a gente ia responder ela durante a semana e culminaria com a resposta final hoje. Perfeito. Esta fala, essa consideração geral, diabetes não tem cura, precisa tomar remédio o resto da vida, não é verdadeira, não corresponde à realidade sob nenhuma hipótese. Lamentavelmente, tornou-se um hábito, as pessoas diabéticas descansam, porque é muito mais fácil você comprar um comprimidinho ou a dosezinha de insulina, aplicar subcutânea, do que fazer uma revolução na sua vida. É verdade. Só que as pessoas fazem isso, eu creio, em 90% dos casos, por não saberem que o diabetes as está consumindo, destruindo e detonando sua saúde e a sua vida. O diabetes não só tem cura, ele precisa ser deletado, ele é que precisa sair da vida das pessoas. Durante toda essa semana, o Dr. Elias deu dicas aqui, ele sempre falou muito aqui daquela balança, né? Uma montanha de comida e 0 de exercício, quando a gente conseguir equilibrar isso. Demora em média quanto tempo, doutor? Pela sua experiência, o que o senhor tem visto com seus pacientes? Essa é uma pergunta cuja resposta surpreende muito. Em nossa clínica no Nordeste, a Clínica NAT, na quinta-feira passada, eu dei alta a mais um grupo de pessoas, 18 pessoas, e havia 4 diabéticos. Certo. Nenhum deles saiu ainda usando medicamento. Por quanto tempo eles ficaram 12 lá? dias. É claro que... Nossa, é um tempo relativamente curto. Num tratamento de profundidade, intensivíssimo. Mas em casa, uma pessoa que tome as precauções, quando você diz equilibrar, você só equilibra uma coisa quando você inverte primeiro totalmente. Tem que ser drástica a mudança. Com certeza. E nós já chamamos a atenção, você e eu já falamos isso. Uma coisa é a alimentação e os hábitos para a vida toda. Certo. Isso a gente vai discutir daqui a 6 meses. Mas no momento... Talvez nem tanto, 4 meses, 90 dias, mas num estágio inicial é necessário você desfazer a montanha de comida, passando a ser o mínimo e preferencialmente de frutas pela manhã, vegetais, tanto saladas cruas como verduras cozidas ao meio-dia e um jantar só de frutas, e utilizar uma montanha de exercício de manhã e à tarde, todo santo dia.
Doutor, eu vou fazer uma pergunta que a gente não combinou, a gente não pensou direito, mas eu sei que o senhor tem a experiência para responder. O diabético, normalmente, ele se alimenta muito picadinho durante o dia. E eu sei que você segue uma dieta e tem seguido ao longo dos anos essa dieta com muito sucesso. Essa história de ter que comer o tempo inteiro, porque o diabético sente mais fome, a glicemia cai e tal, procede? Tem que ser assim ou dá para regredir, dá para regularizar já no começo do programa? Que bom que você me fez essa Porque pergunta, é uma dúvida muito constante. Este processo todo é gerado pela forma com que se trata a diabetes. No momento em que você utiliza um tratamento e como todo mundo, nem todo mundo pode ter todas aquelas lâminas de verificação da glicemia capilar a cada momento. Então as pessoas têm padrões. Vai tomar 20 unidades de insulina de manhã, 40. Tá. Então, dependendo do que a pessoa comeu, poderá haver uma hipoglicemia. Então a pessoa terá que comer de novo. Então, eu diria que é um efeito negativo colateral do próprio tratamento generalizado atualmente. Do convencional, De forma nenhuma, essa alimentação fracionada, e eu tive a oportunidade no ano passado de fazer uma palestra sobre isso no Congresso da Associação Brasileira de Nutrologia em São Paulo, a alimentação fracionada é uma falácia, a alimentação fracionada é um crime contra a fisiologia. Se o estômago leva pelo menos 3 horas para fazer uma digestão, ele não pode, sob nenhuma hipótese, receber alimentação de 3 em 3 horas, porque então ele não descansará nunca, ele vai inflamar, ele vai irritar, ele vai adoecer. São as úlceras, as gastrites e finalmente até por força do enfraquecimento e da bactéria oportunista que coloniza o estômago, o H. pylori, ele vai ter um câncer do estômago. Então não há fundamentação do ponto de vista científico para uma alimentação fracionada. Você deve utilizar... Nem no caso dos diabéticos. Esses é que não, porque esse volume de alimentação toda hora, e a pessoa, quando sente que caiu o açúcar, ela não come uma fruta. Não. Ela vai comer o velho e conhecido e amigo pão, a massa. Então piora o quadro. Há um terrível círculo vicioso realimentado e que leva a um final infeliz. Então, alguém é diabético, comece a mudar a alimentação e de forma rápida, para isso que nós estamos falando. Não será alimentação exclusiva do resto da vida, será uma alimentação tratamento, uma alimentação remédio. E faça exercício todos os dias. Eu já disse aqui, comece por 10 minutos, indo e voltando já serão 20. E no segundo dia mais 1 minuto, e o terceiro em 10 dias estará andando 40. Pela manhã à tarde, de manhã caminhe, à tarde faça outra coisa. Doutor, eu agradeço de coração a sua participação aqui, clareando os caminhos de quem busca uma informação que vai trazer mudança efetiva, não é só uma mudança paliativa, uma mudança temporária. Eu agradeço e quero deixar as portas do Vida e Saúde sempre abertas aqui para as suas colocações, viu? Um prazer. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos conferir agora o que o Felipe vai utilizar na receita de hoje? Felipe, tá lindo, quero já elogiar a estética dos seus hambúrgueres. Muito obrigado. Muito graciosos. E realmente um lanchinho cai bem, né, Felipe? Ah, cai. E convenhamos, que brasileiro que não gosta de um hambúrguer, de sair para uma hamburgueria, dar uma quebrada. Isso faz parte da nossa cultura, do nosso cotidiano. Então eu trouxe para vocês hoje uma maneira de fazer em casa super gostoso e super saudável. O que você vai usar, Felipe? O que eu vou usar? O ingrediente principal, a nossa proteína, soja. Então eu vou usar aqui 1,5 xícaras de soja triturada. Você vai explicar o processo pra gente depois, né? Essa soja foi processada, né? Ela cozinhou, tava molinha, eu fui bater. Mas ficou de molho ou cozinhou mesmo? Cozinhei mesmo. Tá. O quê? Água fervendo, pus na água fervendo uma vez, ferveu
retirei, coei, tirei aquela água. Aquele esquema de escaldar que você usa que é muito interessante. São 3 vezes para perder toda aquela substância que ela tem que não nos faz bem. Tá. Que nos dá gases e tal, coisa assim. Certo. Vou usar 1 xícara de carne vegetal moída, que também é de soja. Tá bom. Vou usar também de 1 xícara, pouco, tá? A farinha é somente para dar ponto. Tá? Eu não vou falar 3 xícaras, 2, porque na verdade eu não uso tudo. Tá. Vou usar 1 xícara de tomates frescos cortadinhos em cubinhos. Vou usar também 1 xícara de cenoura bem raladinha. Vai dar cor viva pra gente. Colorida. Vou colocar um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de salsinha. Cebola ralada, meia xícara. Vai desaparecer essa cebola. E vou usar aqui um pouquinho de gengibre ralado. Para dar a picância. E eu vou ainda terminar com aquele tomate pelado, facinho de comprar no mercado, que é aquele tomate que vem sem a casca, picadinho também. E vou usar o sal por último junto com o azeite para dar um tchanzinho no final. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente confere aqui essa receita do Felipe. Antes, a gente vai observar o que o pastor Gustavo preparou pra gente relacionado, um tema relacionado à ansiedade. Muito interessante. Pastor Gustavo. Olá, Teru, meus amigos do Vida e Saúde. Seja bem-vindo a mais esse quadro de Saúde e Espiritualidade. Espero que você esteja se sentindo muito bem com esse formato que nós estamos fazendo do Vida e Saúde, sempre buscando dar para você dicas práticas. Não apenas o conhecimento, que é um conhecimento importantíssimo, teórico, com pessoas que conhecem das diversas situações que nós estamos falando, mas principalmente dando ferramentas para que você possa mudar a sua vida. E também aquele que já está mudando, que já conseguiu mudar, não esqueça de valorizar cada aspecto dessa mudança. Eu ainda não consegui, eu não consegui chegar lá até o final, eu ainda tenho objetivos maiores, mas o dia de hoje já conta muito, fazendo aquilo que eu posso fazer. E hoje o tema que nós vamos falar um pouquinho é justamente sobre algo que vem dominando, trabalhando uma porcentagem muito grande da população. Você sabia, num estudo feito há poucos anos atrás, nos Estados Unidos, falava que 11%, ou seja, mais do que 1 de cada 10 pessoas de toda a população norte-americana se sente ansiosa, se sente preocupada, se sente estressada. Talvez hoje seria até mais, e no Brasil não vai ser muito diferente não. Você se sente assim? Se sente ansioso, ansiosa, preocupada com algo, sente com que deveria estar fazendo uma coisa e não conseguiu, ou deveria ter feito algo e não conseguiu fazer? Pois é. Essa ansiedade, esse estresse pode levar a vários problemas de saúde, como problemas com insônia, a pessoa deita a cabeça e não consegue dormir, ou acorda, aquela insônia de reconciliação, que a pessoa acorda e não consegue voltar a dormir mais. Isso começa a dar voltas e voltas e voltas e acaba não nos levando a uma vida saudável que nós desejamos. Você sabe que uma das coisas que mais contribui para essa ansiedade é justamente o sentimento de culpa. O que é a culpa? A culpa é aquele sentimento de condenação própria, aquele sentimento de tristeza por algo que ou que eu fiz, ou que eu vi, ou pior, que eu deixei de fazer e deveria ter feito. Algo que possa ter, um dano, um erro que pode ter acontecido comigo ou que pode ter acontecido com outra pessoa. Às vezes uma frase que eu deveria ter falado e não falei. E depois hoje, será que eu posso voltar atrás? E aqui eu gostaria de deixar para você algumas dicas práticas de como lidar com a culpa. Primeiro, a pergunta é, você pode fazer algo com relação a isso? Você pode? Mas passou, eu não posso mais fazer nada, isso já ficou no passado. Se você não pode fazer nada, deixe nas mãos de Deus essa situação. Siga, Deus quer que você tenha uma vida completa, feliz, e Deus quer dar a você o perdão dos seus erros, dos seus pecados. Mas não sabe o que eu fiz, foi algo muito difícil. Nele nós encontramos o perdão completo para os nossos erros.
seja aquilo que nós tenhamos feito. Algumas pessoas até acusam a espiritualidade, até a religião, de ser um gerador de culpa. Você sabia? Sim, que apenas colocando, impondo coisas que deve fazer ou não deixar de fazer, gerando na pessoa culpa e ansiedade. Mas não é isso que a Bíblia nos fala sobre uma verdadeira religiosidade. Eu gostaria de ler um verso para você, que está em 1 de João, capítulo 2, o verso 1, que diz: filhinhos meus, olha como Deus fala conosco, nos trata como seus filhos. Estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, não errem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Esse é o verso que diz que ainda que nós cometamos os nossos erros, sim, Deus pode nos dar o perdão. Jesus é o nosso advogado. Ele é aquele que viveu aqui nessa terra e se você confia naquilo que Ele fez por você, Ele pode lhe dar o perdão completo. Sabe o que mais Ele pode fazer? Ele pode ajudar que você perdoe a si mesmo de algo que tenha feito. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis da culpa. Eu não consigo me perdoar, mas Deus pode dar para você um novo objetivo de vida. Ah, mas eu fiz algo que eu posso voltar atrás. Agora sim, e eu queria terminar dando essa dica. Você pode fazer algo com relação a isso que aconteceu? Então faça. Deve pedir desculpa? Peça. Você quer restituir alguma coisa que perdeu e você pode, restitua isso. Faça algo que você vai se sentir melhor com isso. Se você não pode, deixe nas mãos de Deus e siga a sua vida. Se você pode fazer algo, faça junto com Deus e Ele vai lhe dar força. Lhe dar força para pedir perdão, lhe dará força para renovar a sua vida e viver muito mais e viver muito melhor. Não deixe que a culpa estrague a sua vida, porque ela não pertence a nós. Você lembra que Jesus mesmo falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui está a grande dica. Vá a Jesus em primeiro lugar. Não olhe o problema nem a culpa, olhe a Ele. Valorize um relacionamento com Ele, não o que você deve fazer ou deixar de fazer. Porque aquilo que nós temos que fazer, façamos agora e com Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo programa aqui, sempre no seu Vida e Saúde.